Olá, vamos bater um papinho sobre radiestesia hoje. Tem alguns aspectos do pêndulo que eu gostaria de mencionar, que eu gostaria de salientar para vocês. O pêndulo que eu recomendo é este modelo. É o pêndulo egípcio, né? Modelo egípcio. Existem diversos modelos dele, diversas construções do egípcio. Eu tenho esse outro modelo aqui, que é o modelo mais atual. Levemente diferente desse. Não, para cá. Aqui. Certo? Um pouquinho diferente. E existem algumas controvérsias sobre o modelo do egípcio, né? Algumas pessoas falam mais de um modelo do que outro, gostam mais de um modelo do que outro, defendem mais um modelo do que outro. Eu creio que o modelo ali ele é muito parecido, muito semelhante, né? Um pouquinho mais encorpado, um pouquinho menos, não chega a afetar o seu desempenho. E tendo essa forma, que é o principal, tendo a forma, ele vai funcionar muito bem. Tem um detalhe importante do pêndulo egípcio, que é isso aqui, ó. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Dentro dele, essa partezinha de cima, tem umas pequenas esferas de chumbo que fazem com que ele adquira a massa, né? Peso de 22 gramas, certo? É o peso oficial do modelo egípcio. Então, só a madeira não é capaz, a madeira não é tão pesada assim, né? Para chegar nas 22 gramas, ela teria que ser uma peça muito grande, e aí não dificultaria o uso, dificultaria, né, a sua aplicação. Opa. E por isso que se colocam as esferas de chumbo dentro. Entretanto, é vendido no mercado, vocês podem comprar pela internet, hoje em algumas lojas assim, de produtos esotéricos, um modelo de pêndulo egípcio sem o chumbo. Esse modelo não tem 22 gramas. Legal. Funciona como um egípcio? Funciona. Tem diferença? Tem diferença. Pelo menos eu sinto diferença. Não sei dizer para vocês de que tipo de implicação tem nessa questão das 22 gramas, certo? Mas, na hora que você pega esse pêndulo, vamos dizer assim, que é o modelo oficial, 22 gramas, e pega o pêndulo de madeira no formato egípcio, você vai usar, você sente uma diferença bem grande. Talvez seja uma coisa mental minha, talvez seja alguma coisa de crença, mas eu já tive os dois modelos, já experimentei, já usei, e o meu desempenho, a minha maneira de trabalhar com esse aqui, que tem as esferinhas de chumbo dentro, foi bem diferente, foi bem melhor, foi uma coisa assim perceptível para mim, que esse modelo é o que funciona corretamente, certo? Então, quando você for comprar, procure tomar cuidado de ler direitinho a descrição do pêndulo, onde eles mencionam pêndulo modelo egípcio de madeira com 22 gramas, né? Com lastro, que eles falam às vezes de 22 gramas, que são as esferas de chumbo, certo? Então isso é importante. Depois não adianta a gente reclamar que comprou errado, porque se nós não lemos a descrição, a culpa é nossa, né? Então precisamos assumir esse ônus. Um outro aspecto do pêndulo. Nós temos pêndulos, esse aqui é muito bem feito, eu gosto muito dele, tanto da dimensão, do modelo, da construção dele, mas ocasionalmente ele vem com uma marquinha, às vezes vem uma arranhadinha, às vezes vem a marca que deve ter um tipo de prensa onde eles seguram o pêndulo para fazer, né, o torno, fica marcadinho, às vezes um acabamentinho ali que poderia ter sido um pouco melhor lixado. Então nós temos, dentro da linha de pêndulos egípcios, diversos produtos, de diversas qualidades e de diversos preços.
Você encontra pêndulos. O egípcio está assim na faixa de 40, 50 reais, 60 reais. É mais ou menos o preço dele, né? O egípcio com lastro. Tá? O egípcio sem lastro, que é só madeira, que é só o formato, deve estar ali pelos seus 20, 30 reais, 40 talvez. E nós encontramos também pêndulos de 100 reais, 200 reais, 400 reais. São construções muito esmeradas, produtos muito bem acabados, com material excelente, fantástico, certo? Mas tem um detalhe importante nisso, principalmente para quem está começando a trabalhar com radiestesia, tá? A recomendação minha, claro, né? Sei o que estou falando. Não comprem o melhor pêndulo que vocês puderem no começo. Não comprem. Não gastem dinheiro com aquele pêndulo de 150 reais. Certo? Não estou desmerecendo, não estou dizendo que o valor não vale. Não, pelo contrário, vale cada centavo que vocês forem pagar. Acharam um pêndulo muito bem feito, trabalho artesanal fantástico de 200 reais. Vale cada centavo, gente. Com toda certeza vale cada centavo. Mas, quando você começa a trabalhar com radiestesia, não tem jeito, não tem muita prática, muita gente curiosa ao redor olhando. O que vai acontecer? Com certeza você vai derrubar. Veja uma pontinha desse bichinho aqui, ó. É muito afiadinho, tá? Caiu no chão uma vez, vai estragar. Vai amassar, vai arranhar, o cachorro vai pegar e vai morder em casa. Tem sempre aquele amigo curioso que vai, meu Deus, que lindo, coisa e tal. Ops, caiu no chão. Então, quando você está começando, compre um pêndulo dentro desse padrão, pêndulo egípcio, com lastro de 22 gramas, bem acabadinho e tudo, nessa faixa de 50 reais por ali, e se permita brincar com ele, mexer com ele. Essa atividade lúdica mesmo, né? Da gente mexer com a ferramenta e gostar da ferramenta, aprender a gostar dela, certo? É uma característica humana, né? A gente dá nome para as coisas, a gente se apodera das coisas como se fosse, né, um amigo, alguma coisa assim, carrega aquilo com a gente e tudo. Com o pêndulo não vai ser diferente, vai ser uma ferramenta que, para o radiestesista, é fundamental, então você vai estabelecer um relacionamento com ele. Isso é natural, é muito tranquilo, é muito legal. Só que no começo, você vai derrubar, você vai esquecer ele ao relento, vai pegar chuva daqui a pouco, ou vai ficar no armário lá muito úmido, ele vai mofar. Tem aquele amigo, como eu falei, que vai mexer, coisa e tal, vai arranhar, vai puxar, vai sacudir a cordinha para ver se aguenta mesmo, né? Vai fuçar para ver se não consegue. Essa tampinha aqui, ela é colada para botar as esferinhas, e vai sacudir. Tentar tirar a tarraxinha para ver se não sai, para ver como é que são as esferinhas que estão lá dentro. Então, vão surgir uma série de coisas nesse começo seu na radiestesia que vão danificar o seu pêndulo. E é natural, é para isso mesmo, é para usar. Não é para colocar dentro de uma caixa de vidro e só olhar, que lindo, fantástico, maravilhoso. Não. Então compre um pêndulo razoável, que você goste, que você se sinta bem com ele, e use, deixe cair, deixe arranhar, deixe o cachorro morder e brincar com ele, vai lá, limpa e continua usando. Daqui a algum tempo, quando você já tem essa intimidade com o pêndulo, que você já está acostumado a usar, que você não vai deixar cair, que você não vai deixar qualquer pessoa, né, mexer de qualquer jeito, certo? Mas não vai ser aquela grosseria, né? Tira a mão aí que você não mexe nisso, e vai impregnar de energia ruim. Não, você vai ter aquela educação, você vai ter aquelas boas maneiras de dizer, não deixa o meu pêndulo, por favor, é uma coisa pessoal, eu preferia que você não pegasse. Pode cair, pode estragar alguma coisa, e a gente vai afastando um pouquinho as pessoas dele, né, do nosso objeto de uso na radiestesia. Então, quando você passar essa primeira etapa e você adquirir já essa habilidade toda com o pêndulo, aí sim, você vai lá e compra aquele pêndulo de 100, 200, 300 reais. Porque aí você vai conseguir valorizar aquele objeto. Você vai utilizá-lo com todo o cuidado que ele merece e ele vai durar por muitos anos. Construções muito bem feitas, material muito bem acabado, ele vai durar por muitos anos. Esses de 40, 50, 60 reais já duram por muito tempo. Um pouquinho de cuidado ele vai longe, né? Esse meu modelinho aqui,
apesar de já ter caído algumas vezes, ele deve ter acho que uns 6, 7 anos já. O cheirinho da madeira ainda está um pouquinho presente, é gostoso. A madeira tem um cheirinho bom. Certo? Então ele está funcionando, está alinhadinho, tudo ok. Mas eu sou bem cuidadoso, né? Às vezes a gente, mesmo sendo cuidadoso, está sujeito a alguns acidentes, principalmente no uso. Então, essa é a minha dica sobre o pêndulo. Não invistam no começo em coisas muito caras, porque com certeza você vai se lamentar um pouquinho, pelo menos, depois, certo? Um outro aspecto sobre o pêndulo interessante é que é preciso muito cuidado para não valorizar demais o pêndulo, certo? Não é o pêndulo que detecta, não é o pêndulo que capta, não é o pêndulo que interpreta, não é o pêndulo que faz. O pêndulo, ele é uma extensão de você. O que faz o pêndulo? Né? O que faz o pêndulo? Ele pendula, ou seja, ele vai de um lado para o outro, certo? Aqui. Ele vai de um lado para o outro. Movimento pendular. Através do movimento pendular, nós conseguimos obter respostas para algumas questões, captar algumas energias, né, que estão presentes e nos direcionar no uso na radiestesia com ele. Por quê? Você consegue fazer um movimento pendular com a sua mão? Não consegue. Certo? Nós, radiestesistas, somos a antena. Somos nós que captamos, somos nós que acessamos as informações, as frequências, as energias, as vibrações. É o radiestesista, é a nossa estrutura toda, nossos corpos energéticos que fazem isso. O pêndulo, ele é uma extensão. Por quê? Porque o pêndulo, quando segurado corretamente e com os movimentos que ele faz, eles nos indicam coisas que o nosso corpo não consegue. Certo? Coisas que o nosso corpo não consegue. O nosso corpo não tem como, né? Não tem como o fio de cabelo mexer para um lado ou para o outro, não tem como a sobrancelha levantar, ou não tem como fazer isso. Então, a gente recorre ao uso dessa ferramenta para que toda a nossa estrutura energética consiga traduzir aquilo que a nossa mente quer. E o pêndulo vai mostrar, o pêndulo vai nos orientar, certo? Então, não vamos valorizar demais a figura do pêndulo e transferir para ele a responsabilidade ou a causa ou a função de tudo. Não. Ele é apenas uma maneira que nós encontramos de traduzir tudo aquilo que nós estamos captando. Por isso que qualquer coisa serve como pêndulo. Uma aliança amarrada num fiozinho, um pedaço de pedra, um pedaço de cristal, um pedaço de ferro amarrado num cordãozinho que você vai lá e amarra aqui na ponta, vira um pêndulo. Porque não importa qual é a ferramenta. O que importa é você desenvolver a habilidade de captar as informações. Certo? Então, temos que tomar cuidado com isso. Não vamos valorizar demais isso. Vamos valorizar isso. Nós somos radiestesistas. Nós é que captamos e que traduzimos essas informações todas. Certo? Outro aspecto interessante do pêndulo é que você mexe o pêndulo. Você mexe o pêndulo. É o radiestesista que mexe o pêndulo. O pêndulo não está ali girando no sentido horário porque ele quer. Não. Aí você vai olhar se o radiestesista não está mexendo, não está forçando a mão para o pêndulo ficar girando, né? É você que tá... Não, somos nós que fazemos o pêndulo girar. Porque o nosso corpo, o nosso sistema energético capta as informações e transmite para essa antena para que ela demonstre para a gente aquilo que a gente não está conseguindo ver com os olhos, aquilo que a gente não está conseguindo perceber com nossas capacidades extrasensoriais. Então, o pêndulo vai nos mostrar.
Então, quem mexe o pêndulo somos nós, não é fora de cogitação isso, você imaginar que o pêndulo se mexe sozinho. Não existe isso na radiestesia. Mas existe uma questão. Tem pessoas que realmente forçam a barra no pêndulo para que ele gire para um determinado ponto. E isso é uma coisa tão grosseira que as pessoas que estão olhando, que estão se consultando com o radiestesista ou que estão vendo o trabalho dele, vão notar na hora e vão achar realmente aquilo muito ruim. E realmente passa uma impressão muito ruim. O radiestesista ser grosseiro a ponto de não permitir que seja um movimento fluido, que seja uma coisa natural o movimento do pêndulo, aonde ele está forçando a barra. Tá? Leva-nos a crer que ele está querendo dar uma resposta. Ele está forçando o movimento que seja aquele, porque é aquela resposta que é conveniente. Infelizmente é isso. No começo, a gente pode observar, um radiestesista mais experiente, o movimento dele é muito natural, é muito tranquilo. As pessoas que estão começando, a mão já treme, o braço já treme, falta um pouco de firmeza, né? No braço todo, falta um pouco de firmeza, porque a gente não consegue manter essa posição por muito tempo. A gente não consegue manter isso, começa a doer, começa a incomodar. E isso implica em perda de sensibilidade. Então, é algo que se desenvolve, algo que se treina. Mas, ainda assim, por mais imperceptível que seja, é o nosso corpo que movimenta o pêndulo. Ele vai passar para o pêndulo a informação que nós estamos buscando. O pêndulo vai traduzir, certo? Então não podemos valorizar o pêndulo, temos que valorizar nós e temos que treinar. Por isso que é tão importante que o radiestesista treine, que o radiestesista use a ferramenta. Treinar a mão nessa posição é fundamental. Você tem que manter essa posição aqui, às vezes por 5, 10 minutos. Se você apoiar o cotovelo na mesa, você vai ter uma dificuldade imensa nessa sensibilidade. Porque a informação que vem de todos esses músculos aqui, e vai chegar até a sua extremidade para ir para o pêndulo, ela vai ser prejudicada, porque na hora que você colocar isso aqui na mesa, você corta boa parte desses impulsos, que são impulsos muito pequenos, muito sensíveis que chegam até o pêndulo. Então, não se coloca cotovelo em cima da mesa. Mas ficar com o braço nessa posição por muito tempo realmente é cansativo. Então nós temos que treinar, nós temos que usar, até desenvolver uma certa resistência em que a gente consiga ficar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos com o braço assim, e a gente não vai sentir incômodo, não vai causar nenhum problema físico. Certo? Isso vai afetar diretamente o nosso desempenho como radiestesistas e com o uso do nosso pêndulo, com toda certeza. Um cuidado muito importante com o pêndulo, é com o equilíbrio dele. Ele vem amarradinho, você pode observar ali, vem furadinho, tipo tá. Legal. Então, logo no começo, a gente tem que trabalhar um pouquinho isso aqui, ó, para que ele adquira uma certa flexibilidade. O cordão normalmente é um cordãozinho encerado, pode ser um cordão acetinado também. Eu gosto mais do encerado, ele dá mais firmeza um pouco na mão. Só que às vezes no começo ele tem um pouquinho de dificuldade. Eu vi um programa um tempo atrás, uma pessoa usando o pêndulo. Para mim, não sabia usar o pêndulo. Aqui eu não vou conseguir reproduzir, mas o pêndulo estava assim, ó. Ou seja, esse nozinho aqui que nós temos, ele estava tão próximo ali que o pêndulo ficava assim, ó, torto, né? Quando deve ser assim. Acho que fica melhor de ver, ó. Nozinho bem equilibrado. Então, a pessoa medindo assim, o pêndulo não tem como uma sensibilidade aparecer, não tem como se manifestar. Então, nós temos que ter um pouquinho de cuidado com esse equilíbrio do pêndulo e com esse cuidado aqui, principalmente com esse ponto
a gente dá uma flexibilizada, mexer um pouquinho, tocar um pouquinho ali, para que ele permita esse equilíbrio do pêndulo quando ele estiver suspenso. Ele vai estar retinho, ele vai fazer um movimento bem harmônico, bem tranquilo. Certo? E por último, uma recomendação muito importante, que você precisa cuidar a sua mão. A mão, no uso do pêndulo, é básico esse aspecto e é fundamental. Você vai juntar dentro da sua mão o excesso de fio e você vai pegar o pêndulo como se fosse uma pinça. Você vai pinçá-lo, certo? E ele vai ficar nessa posição aqui, ó. Se você pegar ele assim, como muita gente no começo pensa que é o correto, né? Suspendê-lo por aqui, ó. Não funciona. Não funciona. Porque, de novo, corta boa parte dos impulsos que nosso corpo tem que fazer para que o pêndulo gire corretamente. Então, a maneira de fazer é essa. Só que não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Ela tem que ser natural. Tá difícil, né? Achar na câmera aqui, né? Tem que ser um movimento, uma coisa natural, ó. Vamos ver do lado de cá. Aqui, natural. Se tiver assim, assim, já não é natural, já dificulta o desempenho. Só que essa posição, essa forma como você segura, como coloca a sua mão, é algo de treino. Não adianta eu dizer para você que tem que ser assim, você vai pegar e vai fazer assim. Você tem que treinar para fazer isso. Treinar, até que você desenvolve. Por exemplo, vocês estão vendo esse movimento que eu estou fazendo? A gente não faz esse movimento com o pêndulo. Se eu preciso que o pêndulo vá para cá, eu não dobro a mão para ele vir para cá. Eu levo a minha mão para cá ou para cá. E o pêndulo segue livre para que ele possa se movimentar. Então é muito comum, no começo, a gente virar a mão e puxar e torcer para um lado e para o outro. Então isso é aprendizagem, isso é treino, aquele treino básico que todo radiestesista tem que ter. Tem que experimentar, tem que ir. Tem pessoas que vão ficar com a mão um pouquinho torcida porque tem algum problema de músculo, de tendão, de osso, normal, né? Mas tem pessoas que estão forçando para que fique de um jeito ou de outro, estão torcendo. Então a gente tem que observar e corrigir para que tenhamos um desempenho correto, um desempenho satisfatório com o uso do pêndulo. Certo, pessoal? Então esses foram alguns tópicos interessantes aí sobre o pêndulo. Legal? Agradeço a todos. Até a próxima.